Bom, voltando onde a gente parou, fazendo uma pequena revisão, eu citei como exemplos do romance proletariado que então surgia, né? Primeiro eu falei do Cimento do Gladwell, que é o Fyodor, que é assim, a referência do romance proletário. Ele é um russo e na União Soviética, na verdade, em 1925, e ele é uma referência do que seria um romance proletário, com a participação de fato de proletários dentro do tema. Depois eu citei aqui no Brasil, eu citei a Patrícia Galvão, a Pagu, que em 1933 lança o livro Parque Industrial, no qual ela se autoproclama como romance proletário. Isso é discutível, né? Ela é uma modernista e, enfim, vem desse antecedente que a gente abordou em outros vídeos. Aí eu cito os Corumbas, do Amando Fontes, né? E o Cacau, do Jorge Amado, que faz uma pergunta, né? Será que isso é um romance proletário? E citei também o Bagaceira, do José Américo de Almeida, que é um pioneiro e foi em 28. O Jorge Amado, o Cacau, o Jorge Amado e o Amando Fontes e a Patrícia Galvão, junto com o Serafim Ponte Grande do Oswald, foram já na década de 30 e já são manifestações importantes do romance de 30. E aí recebem essa carga, esse rótulo de romance proletário, que, como a gente já viu, não é exatamente proletário, né? Mas dentro dessa linha, uma referência muito importante, mas muito importante mesmo para os escritores brasileiros e, de certa forma, para essa corrente literária que surge nessa época, 20 e 30, que se denomina de romance proletário. O livro mais referencial de todos é O Judeu Sem Dinheiro, do Michael Gold. Michael Gold é um judeu, né? Ele escreveu esse livro em 1930, né? Chegou aqui no Brasil logo, né? Chegou em várias partes do mundo, porque ele que inaugurava de uma forma mais incisiva essa linguagem a qual se atribui o romance proletário. A gente vai ver que não é exatamente isso, que acaba que o romance proletário vira só sendo uma expressão, ele não significa proletário, né? O Michael Gold, o próprio nome já diz, judeu sem dinheiro, até tem uma certa brincadeira, como judeu sem dinheiro e tal, mas a verdade é que retrata. Então, assim, em primeiro lugar, se passa em Nova York, no East Side de Nova York, naquela época uma periferia, digamos assim, da cidade, em que os judeus refugiados dos programs, e já de uma programa é uma perseguição aos judeus que ocorre ao longo de décadas na Europa, mas já nessa época já existiam as manifestações nazistas com o Hitler se aproximando do poder. Então há uma migração grande, né? Não é ainda a Segunda Guerra, ainda falta um tempo para chegar na Segunda Guerra e para se consolidar o nazismo na Alemanha, mas já há uma grande perseguição aos judeus e eles vão para um dos lugares que eles vão é Nova York, onde eles formam uma espécie de gueto. E ali estão os migrantes vivendo uma vida muito cruel, miserável, passando fome, tentando trabalhar, né? Alguns têm a iniciativa de fazer alguma coisa, fazer comércio, fazer indústria, alguma indústria, né? Tem inclusive o personagem principal, ele chega a ser sócio de uma indústria que faz uma peça de suspensório, a peça que liga a borracha ao botão, é um detalhe. Mas com isso ele prospera, ele acaba levando um golpe do sócio e
e acaba perdendo a fábrica e vira um proletário. Mas essa é a única menção que se faz ao proletário, porque o livro todo se passa nesse bairro de pobres judeus miseráveis, com seus problemas de saúde, as relações determinadas por essa condição miserável, a luta para eles sobreviverem. E, ao contrário do que muita gente atribui, né, às vezes até sem ler o livro, ele não é um clamor a favor de uma classe do proletário. Ele não é isso. Ele não é a favor, ele não tem ideias de luta de classes ou de confronto social. Ele não tem isso. O livro é isso, você pode se ler na apresentação, é claramente isso, mas pode se ler na apresentação explicitamente feita pelo autor, pelo Michael Gold. É um livro de denúncia da perseguição dos nazistas aos judeus. Então ele determina esse teor que não é absolutamente proletário, mas recebe essa fama de romance proletariado dentro desse conceito que eu já coloquei, de que essa expressão ela navega para outros meios e principalmente para esse mundo social, essa realidade dura que é o looping proletariado. E assim como o Michael Gold, nesse livro, outros então, como o Cacau, assim, mas tem outros, né, que determinam isso, como eu já falei, o 15, próprios Vidas Secas, que é um pouco logo depois, e outros livros, e que a crítica, os intérpretes da época, até hoje existe esse conceito, coloca tudo no mesmo saco, bota assim esse tema romance proletariado e fica assim, né? E aí o que acaba é ter e eu acho que eu já falei disso, é ter uma tendência de classificar esse tipo de literatura em vista das novidades que ela apresenta, novidades de linguagem, abordagem, de cenas, de personagens. Em vista disso, em vista dessa transformação literária, se apressa a determinar que são uma expressão literária de proselitismo político e ideológico, o que acaba, pode até ser, né? Mas isso eu tenho lá minhas dúvidas, em algumas situações sim, em outras não, mas isso acaba determinando a prevalência desse tipo de rótulo em detrimento de uma percepção da estética e das novidades literárias, das qualidades literárias que esse tipo de romance oferece. Então, na verdade, há uma transformação na literatura, uma transformação estética, mas que não é contemplada pela crítica nem pelo intérprete. Claro que isso eu estou generalizando, há críticos e intérpretes que reconhecem essa qualidade, mas de forma geral, até hoje, o que se fala do romance proletário é que é um romance de proselitismo ideológico. E pode, como eu falei, até pode ser que tenha uma intencionalidade, como muitos romances têm, mas isso acaba prevalecendo sobre as proposições estéticas, a forma narrativa, né? E colocando tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, né? Como se diz. Bom, mas o importante dizer que nessa época, começo de 30, o planeta, vamos dizer assim, né? E eu estou generalizando, mas há uma tendência política, social nesse sentido, ele sofre com uma
um recrudescimento dos governos e manifestações de extrema-direita, como é o Mussolini. O Mussolini está na Itália desde 20, mas ele começa a recrudescer o regime dele na Itália a partir de 30, o surgimento de Hitler, Franco na Espanha, até no Japão, e algumas manifestações aqui na América do Sul, entre elas o que vai acontecer, que é o Getúlio Vargas, né? E outras também, né? Perón na Argentina, que eles não são exatamente nazistas ou fascistas, mas com certo viés à direita e com a tendência de recrudescer o regime, impor censura, combater manifestações contrárias. Existe também, né, lógico que eu não vou esquecer, não se preocupem com isso, o Stalin na União Soviética, que a essas alturas, em 1930, ele consolida o stalinismo, ou seja, ele consolida esse regime repressor e impositivo, né? Ele consolida os partidos comunistas internacionais que representam e fazem impor essa política dele, e tem repercussões na literatura, certo? Agora, essa conexão entre o romance proletário e o Partido Comunista, ela é um pouco forçada às vezes, porque não é assim tão simples. Os escritores não estavam a serviço do Partido Comunista ou da União Soviética, eles estavam a serviço da literatura. Eles tinham ideias de caráter de esquerda, socialistas, desejos. Eles não tinham nenhuma formação. Jorge Amado, que é muito perseguido, digamos assim, né? Perseguido é uma palavra forte, porque na verdade ele também se beneficia disso de certa maneira, né? Mas existe uma certa busca por contemplar, por definir a literatura dele como a serviço de um partido, o que não é verdade, é exagerado, né? O Jorge Amado dizia assim que ele nem era marxista, nunca tinha lido Marx, por exemplo. E ele duvidava até que os integrantes do Partido Comunista tivessem lido. Quer dizer, esse caráter ideológico, ele não é preponderante, ele não é nem significante. Existe sim uma lista de desejos, digamos assim, de ter uma sociedade diferente, socialista e tudo mais, mas é muito pouco substancial. Bom, mas seguimos em frente. A verdade é que nessa época, em 1930, por conta dessas tendências mundiais até, mas que se refletem aqui na literatura brasileira, existe uma polarização, não só no campo político, né, mas a política polarizada entra na literatura. Então a gente vê duas correntes muito opostas, uma que pratica o romance intimista, psicológico, né, que se passa tematicamente nas cidades, cujos personagens são de classe média, e a outra que é esse romance mais engajado, social, que normalmente vem do Nordeste, né, esses autores que eu já citei, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, que nem é um autor politizado, Graciliano Ramos, que são identificados pelo outro lado. É uma divisão que faz mais sentido na época, por conta desse ambiente polarizado, do que do ponto de vista moderno, atual, o olhar que se lança ali não valoriza tanto esse aspecto, a partir do momento que esse olhar procura as qualidades literárias e não políticas, né? É difícil. Os críticos e intérpretes até hoje jogam esse olhar politizado, e isso se perdeu no tempo, mas a literatura não. As qualidades literárias são permanentes e elas influenciaram o romance moderno, digamos assim, né? Mas enfim, há essa divisão, polarização, e uma clara compromisso de fazer um romance intencional, ou seja, o romance ele não é só
uma narrativa sem uma história contada, digamos, né, sem intenção. Ele tem uma intenção, tanto de um lado da polarização como de outro. E é preciso, e o romance de 30 ele floresce, né? Há um cálculo de que nessa primeira metade de 30 a 35 surgem por volta de 40 autores, né, de qualidade, bom, nem todos, né, mas surgem 40 autores que produzem cerca de 150 obras. São números não muito comprovados, mas é uma ideia. Favorecidos por esse crescimento, pelo que já abordei, o advento de um mercado editorial, né, industrial, e por um público, né, um leitorado que busca essas obras e, enfim, fazem com que elas aconteçam do ponto de vista de mercado. Além disso, há mais de 30, pelas minhas pesquisas, né, dessa primeira metade da década de 30, há mais de 30 publicações que apresentam conteúdo literário, de crítica literária, debate literário, notícias literárias, né? Alguns são publicações, jornais, periódicos de assunto geral, mas há também revistas literárias importantes, como o Boletim de Ariel, Lanterna Verde e outros, a Batalha, né? E essas publicações dão espaço para a manifestação desses autores, e a grande sensação é o Romance do Norte, que são esses autores que eu já falei. E o Romance do Norte, ele é intencional, como eu falei, ele sempre tem uma intenção. E quando é intencional, há uma associação com a política. E aí, essa associação política leva ao rótulo romance proletário. Mas, de certa forma, há muito mais preocupação de usar esse termo do que a autoria ser esse termo. O que eu quero dizer é o seguinte, é tão fascinante esse termo, romance proletário, que existe um esforço de fazer o contrário. Em vez de olhar para a obra e apontar características que definem o romance proletário, se faz o contrário, se parte desse termo romance proletário e se tenta defini-lo através da obra, né? Eu vou falar mais, vou me aprofundar mais nessa questão no próximo vídeo.